E se confirmou o melhor reforço da temporada do Flamengo. Vamos falar um pouco sobre esse jogo Flamengo e Olímpia, vamos bater um papo aí sobre jogadores, relação com o Sampaoli. Pedro vai treinar normal hoje, foi no jogo ontem, não foi, repercutir as falas do Sampaoli na entrevista coletiva. Meu querido, assiste o vídeo até o final, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o seu like e vamos para notícias do Flamengo. Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Um salve para Itabaiana, Grande Paraíba. Pois é, Anderson Silva escreve aí, você é rubro-negro. Da onde, meu filho? Mandar um salve pra você no próximo vídeo. Vamos lá, meu querido, o negócio é o seguinte. O Flamengo chegou a 10 partidas seguidas como mandante, jogando para 60 mil pessoas no Maracanã. É jogo de brasileiro, é jogo de Copa do Brasil, é jogo de Libertadores. A torcida lota todos os jogos. O Flamengo é um fenômeno de média de público no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Fenômeno também é a dupla Bruno Henrique e Gabigol, que com o gol de ontem bateram a marca de 48 gols marcados juntos na Copa Libertadores, se a gente juntar os gols do Gabriel e os gols do Bruno Henrique na competição. Realmente, você olha pro BH, você olha pro Gabriel, uma dupla que cheira Libertadores, que cheira jogo grande. E ó, se não tá o BH em campo ontem, meus amigos, o Flamengo ia sair com empate de dentro do Maracanã, eu não tenho a menor dúvida disso. Com o gol de ontem, o Bruno Henrique se torna aí o sexto maior artilheiro da história da Copa Libertadores brasileiro, com 18 gols marcados. Vale lembrar, na verdade, brasileiros com mais gols por um único clube na Libertadores, sem contar a participação em outros clubes, tá? Não tô aqui botando aí essa situação. Brasileiros com mais gols por um único clube, BH é o sexto, até contando jogadores de fora, no caso, é o sexto com mais gols por um único clube na competição, tá? E aí, o Pedro, ele tem que pegar esse jogo de ontem e entender o porquê que ele é reserva. O Pedro é reserva do time do Flamengo porque o Flamengo tem o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique voltou. É por isso que ele é reserva. E não tem como barrar o Bruno Henrique. Olha o que ele fez com o jogo. Ele botou a bola, vou ganhar esse jogo pra vocês. Porque sem ele a gente não venceria o jogo. São 33 participações diretas em gols do Bruno Henrique em 39 jogos com a camisa do Flamengo. 33 em 39, 18 gols, 15 assistências. O Bruno Henrique, ele ama a Libertadores, então não dá, Pedro. Você não é banco para um bagre, Pedro. Você é banco para o Bruno Henrique. Tudo bem, você foi rei da América no passado, BH foi em 2019, mas não dá. É um negócio extraordinário que ele faz na competição. Ele cresce nesse tipo de competição, entendeu? E o Flamengo, como time ao todo, chegou à marca de 13 jogos seguidos vencendo como mandante na Copa Libertadores. O Flamengo é o 5º, que tem a quinta maior sequência de vitórias seguidas como mandante na história de toda a Libertadores. O primeiro é o El Nacional do Equador, com 19 vitórias seguidas. Depois vem São Paulo, Corinthians, Peñarol. Tá? Então, você vê como o Flamengo é forte como mandante nessa competição e, de fato, muda, né, a mobilização do Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores da América. O Flamengo na Libertadores, na história da Libertadores dentro do Maracanã, são 69 jogos, 50 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. 180 gols feitos, apenas 68 gols sofridos. Vai lembrar que a última derrota do Flamengo no Maracanã, comandante em jogo de Libertadores, foi pro Peñarol em 2019. Gol do Viatri de Arrascaeta, era banco, era posto no banco pelo senhor técnico Abel Braga, tá? Vamos lá, gente. E aí, eu tenho alguns pontos a bater aqui pra vocês, sobretudo a partida do Gerson. Não gostei do jogo do Gerson e não gostei do jogo dele porque
o Gerson não é o mesmo Gerson de 2019. Não dá mais para botar o Gerson de volante. Tudo bem, em 2019 ele desempenhou bem a função de segundo volante, mas hoje não dá mais. Nitidamente, quando o Sampaoli tira o BH da ponta, pega o Gerson, bota na ponta esquerda, na meia esquerda, como você quiser se referir, e bota o Bruno Henrique de centroavante, eles mudam o jogo, ele muda o jogo. E o Gerson começa a jogar um pouco melhor, não achei também que o Gerson começou a jogar aquele futebol que a gente sabe que ele tem, e o BH decide a partida. Então o Flamengo definiu o jogo em relação a uma mudança tática do treinador. Tudo bem, o técnico não foi feliz no primeiro tempo, o Sampaoli não foi feliz, ficou encaixotado na marcação do Olímpia, mas ele fez essa mudança, por isso eu acho até que rolou aquele abraço do Bruno Henrique no Sampaoli, a gente vai entrar nesse tema quando a gente se aprofundar no vídeo. Não gostei do jogo do Ayrton Lucas, tá? Achei mal, aliás, desde que voltou o Ayrton Lucas da seleção brasileira, não vem fazendo boas partidas, acho que ele tem muito a melhorar aí, tá? Só que, gente, é o seguinte, vamos lá, vamos raciocinar aqui. O Flamengo jogou bem, o Flamengo não jogou bem ontem, tá? O Flamengo mereceu, tinha que ser 3, 4, 5 a 0, não, tudo bem, poderia ser 2 a 0, poderia, o BH teve uma chance ali que perdeu e coisa e tal, mas o negócio é o seguinte, o Flamengo estava afundado numa crise criada pelo preparador físico do Flamengo, um negócio assim, impressionante acontecer isso. Só se falava nesse tema, o pessoal esqueceu da imprensa, esqueceram do jogo. Parecia que não tinha oitavas de final de Copa Libertadores com o Flamengo jogando dentro do Maracanã contra o Olímpia. 2 tricampeões da Libertadores, parecia que não tinha, né, esse jogo. Só se falava em Pedro, porque o Pedro... Aí o Pedro falta o treino, aí fala que o grupo não gostou da atitude do Pedro, algumas pessoas dizem que o grupo não vem tendo muito contato, muita fala com o Sampaoli, então assim, agora de cabeça fria, sabe, no pós-jogo a gente tá de cabeça quente, coisa e tal, pensando um pouco melhor, acho que isso afetou o time do Flamengo e ainda bem que a gente venceu o jogo. E o Flamengo, gente, de verdade, tem todas as condições de vencer a equipe do Olímpia no Paraguai. O Olímpia, ele veio com uma proposta clara de abraçar o 0 a 0, não conseguiu, abraçou 1 a 0 também, porque eles não saíram que nem loucos quando o Flamengo fez o primeiro gol. É 1 a 0, então vamos abraçar, vamos fechar com esse 1 a 0 aqui. Acho até que se chega pro técnico do Olímpia, o Arce, você quer assinar aqui 1 a 0? Vamos assinar 1 a 0, a gente vai com 1 a 0 pro Paraguai. Acho que ele assinaria esse 1 a 0, tá? Só que assim, tivemos também uma arbitragem extremamente conivente com o jogo do Olímpia, conivente com a pancadaria do Olímpia e dando amarelo no início do jogo pro nosso jogador. E depois não deu pro jogador. Um árbitro fraquíssimo, esse tal aí de Dario Herrera, entendeu? Péssimo árbitro, diga-se de passagem. E olha, foi um dos jogos que a bola menos rolou do Flamengo no ano, vocês podem ter certeza disso. E aí o Flamengo teve muita dificuldade por conta disso. Mas o bom disso é que o jogo no Paraguai está condicionado a favor do Flamengo. A vantagem é do Flamengo. Ah, mas aí, Pedrão, tá 1 a 0, os caras não vão sair que nem louco. Meu amigo, o tempo vai passando. O desespero, o nervosismo vai batendo pro lado do Olímpia. O Olímpia vai ter que sair contra o Flamengo no Defensor del Chaco. O Flamengo vai ter espaço e precisa aproveitar as chances que tiver nessa partida. É inaceitável, de verdade eu tô preocupado com esse segundo jogo, mas é inaceitável pensar que o Flamengo vai ser eliminado para esse time do Olímpia. Depois vocês pegam a folha e comparam, enfim, mas não quero nem falar disso, só queria tecer esse comentário. Agora, é jogo de pancada, tá? É jogo de pancadaria, os caras vão bater o tempo inteiro, é pressão, é jogo de insultos. Vocês sabem da arquibancada, infelizmente, por toda a América do Sul. É assim, no Brasil tem isso também, mas é menos, vai ter isso. Vocês podem, infelizmente, tá? Aliás, nas redes sociais, os torcedores dele já estão com esses insultos, tá? Já estão fazendo isso. E o Flamengo precisa saber a pressão que vai enfrentar no Defensores del Chaco. Mas, gente, eles vão ter que dar espaço. E aí, jogo contra o Cuiabá, meu amigo, esquece. Pedrão, mas e o brasileiro? E a perseguição? Meu amigo, o Flamengo está em jogo. O jogo do ano do Flamengo. Bota o Rossi no gol.
Bota a zaga reserva, poupa todo mundo, na minha opinião, para ter o máximo de condição física para jogar essa partida contra o Olímpia no Paraguai, que para mim vai ser o jogo mais importante do ano, e aí passando o jogo mais importante é as quartas, passando é a semi, passando é a final. A gente já conversou sobre isso aqui. E aí algumas pessoas acham que teve, sei lá, de repente, que os jogadores não entraram com aquela vontade dentro de campo e coisa e tal, por conta da situação do Pedro, que foi suspenso, porque alguns jogadores não falam com o Sampaoli, coisa e tal. Eu não acredito muito nisso não, tá, gente? De verdade. Para esse jogo específico, eu não adoto esse tipo de tese. Acho que o Flamengo enfrentou um adversário que se fechou, que se recuou, e o Flamengo, naturalmente, não é de hoje, tem dificuldades quando enfrenta adversários que se abdicam de atacar. Teve dificuldade contra o Atlético Paranaense, o Atlético abre o placar, e apesar do Flamengo virar o jogo contra o Atlético, o Flamengo teve muita dificuldade, sobretudo no primeiro tempo. Tá? Criou poucas possibilidades com o Atlético ali encaixotado. Então o Sampaoli precisa trabalhar esse time para jogar bem contra times recuados, porque não adianta reclamar, o outro time não atacou, meu amigo. Olha o time do Flamengo. Esse é o ônus de ter o melhor time. Esse é o ônus de ser o favorito. Entendeu? Os times vão vir jogando assim contra o Flamengo. E o Flamengo precisa saber jogar contra esses times. Não adianta. Entendeu? Agora, o que eu discordo é a imprensa paulista falar que o Flamengo fez um péssimo jogo. Que a gente tem aqui, por exemplo, o PVC, que eu respeito, que é um grande jornalista, e botou aqui, Flamengo de Sampaoli domina sem beleza. Mas aí, a manchete da vitória do Palmeiras sobre o Galo Palmeiras decide com Gustavo Gomes, Zé Rafael e defesa que ninguém passa. Então o Palmeiras vence por 1-0, aí é o sensacional, defesa que ninguém passa. Aí o Flamengo vence também pelo mesmo placar, sem beleza. O Flamengo tem que ter beleza, o Palmeiras não tem que ter beleza. Mas o Palmeiras foi fora de casa. Gente, mas vocês já viram esse time do Atlético aí quase indo pra zona do rebaixamento, um time horroroso. É isso realmente. E não é só o PVC não, tá? Que eu respeito ele como jornalista. É vários jornalistas comentando esse tipo de coisa, tá? Mas vamos lá. Vamos avançar. Pra mim, eu adoro o PVC, tá, gente? Não é nada contra o PVC. PVC, pra mim, é o melhor jornalista esportivo que tem. Mas eu acho que ele se equivocou nessa. Vamos lá, galera. E aí, é o seguinte. Vamos repercutir algumas falas que a gente teve no jogo ontem. Tivemos um De Arrascaeta aí meio irritado, até de certa forma, ali na zona mista do Maracanã, né? Perguntaram a ele sobre a questão da situação do Pedro. E o De Arrascaeta falou, vamos falar coisas positivas. Pra que tentar criar crise? O time tá fechado. Eu acho até realmente deixar um pouco esse assunto de lado. Já passou. O Sampaoli falou sobre a situação com o Pedro na coletiva. A gente vai repercutir isso aqui agora. Tá aqui, ó. Me expressei publicamente sobre um fato pontual de duas pessoas. O que o Pablo fez foi lamentável. Teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com os meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então, o tema está resolvido, não tenho nada mais para falar sobre isso. E aí ele falou mais aqui. Todas as pessoas que trabalham comigo no Flamengo são minhas pessoas. Pedro é minha gente. Eu tenho que proteger o Pedro, então vá falar com o cara no treino. Porque a informação que sai é que o Pedro não fala com o Sampaoli e o Sampaoli não fala com o Pedro. Então você, Sampaoli, tem quantos anos o Sampaoli? Tem 60 e pouco. O Pedro, ele tem 26 anos de idade, eu sei, ele deveria ter uma postura mais madura sobre isso, mas ele parece um menino. Ele parece um menino. Então, Sampaoli, você que já tem 60 anos de idade, fala com o Pedro. Não é pedir desculpa, mas fala que lamenta o ocorrido e coisa e tal, e quer ter ele pro grupo. Gente, o treinador, ele tem que ter a gestão do grupo. Não é simplesmente, joga aí, treina aí, tá no banco, tá fora, tá... O cara tem que ter, até o Pepe Guardiola no Manchester City fala que se o técnico não tiver uma gestão de grupo, o trabalho dele será fracassado, porque os caras não vão obedecer ele dentro de campo. Não todos, alguns até gostam do Sampaoli, mas outros torcem o nariz. Ele precisa resolver isso, sobretudo com o Pedro, por ele ser mais velho, por ele ter mais experiência, entendeu? Mas vamos lá.
Pedro não jogou hoje porque o clube determinou uma suspensão. Não foi o São Paulo que suspendeu o Pedro. Amanhã será parte do grupo e, se tiver em condições, poderá jogar ou não no domingo. Vai jogar, porque o Gabriel tomou o terceiro cartão amarelo. E aí, se o Sampaoli não escala o Pedro no domingo sem o Gabriel, aí ele perde o Pedro de vez, né, gente? Ele não pode fazer um negócio desse, né? Eu acho até que ele deixa aqui, né, uma dúvida, não sei se em relação ao adversário, não sei se em relação ao Pedro, o Gabriel tá suspenso, tem que correr no treino. Se não correr no treino, não te bota. Mas ele é obrigado a botar o Pedro. Não tem o Gabigol. Se sem o Gabigol ele não bota o Pedro, aí perde de vez. Aí acabou a relação. Aí acabou a relação de vez, tá? Bom, ele citou também aqui as situações sobre a partida. Tá aqui. Fiz uma mudança estrutural na equipe com o Bruno Henrique, que decidiu a vitória. Basicamente isso que ele falou. Aí ele falou aqui, ó, o Olímpia recuou muito. No segundo tempo, eu tive que fazer uma mudança estrutural na posição do Bruno Henrique. Isso fez com que chegássemos ao gol. Poderíamos fazer um gol a mais. Tivemos muito controle. Deveríamos ter mais situações. O time tem que melhorar quando acontece esse tipo de jogo. Temos que resolver com maior contundência. O time tem que melhorar quando acontece esse tipo de jogo. Ou seja, ele mesmo admite que o Flamengo, como time, tem dificuldade de enfrentar equipes que ficam ali recuadas, retrancadas, fechadas. Então, por isso que eu não acho que é falta de vontade do jogador. Não. O Flamengo já naturalmente tem essa dificuldade e o Sampaoli precisa encontrar soluções para isso, porque a maioria dos times, sobretudo quando o Flamengo estiver no Maracanã, vai adotar esse tipo de postura, tá? Gente, vamos lá. E aí, muita gente tem a dúvida... Pedrão, o Pedro foi no Maracanã, ele assistiu o jogo, ele estava lá com o grupo, apesar de... Não, o Pedro não foi no Maracanã. Não sei até que ponto isso foi a orientação da diretoria do Flamengo, até para ele não ficar exposto ali a perguntas de jornalistas e coisa e tal. Há quem diga até que o Pedro foi suspenso para ele não ficar exposto a nenhum tipo de pergunta, né? Tem gente falando isso, eu acho que não, acho que foi uma punição do clube, da instituição, para mostrar para os outros, não faça isso, que senão você é o próximo a ser suspenso. Para mostrar comando, ele não foi ao jogo, não foi ao Maracanã, mas, gente, isso aí para mim, sinceramente, não muda nada. Ele já não ia entrar em campo, ele já não ia jogar, então, sinceramente, acho que não tem nenhum tipo de problema. Se representa hoje normalmente no CT Nil do Urubu pela manhã e vida que segue, não tem que ficar lamentando, acabou. E tomara que no domingo contra o Cuiabá saia um gol dele, que aí melhora de vez a situação, tá? E aí, eu acho que teve uma imagem que simbolizou bem esse jogo de hoje, que foi de ontem, na verdade, o abraço do BH no Sampaoli, tá? Essa imagem eu peguei ali, olha, isso aí significa muita coisa. O Wesley também abraçou o Sampaoli. Além da instrução que ele deu pro Bruno Henrique para que ele iria fazer o gol, e ele fez, isso é importante, o jogador vê, eu fiz o que o cara mandou e o gol saiu. E isso é importante também para os caras pegarem confiança no Sampaoli. O cara fala, acontece no jogo, entendeu? Mas eu vi ali como, o BH gosta do Sampaoli. O Wesley gosta do Sampaoli. Você vê que tem atletas no time do Flamengo que realmente curtem o Sampaoli, mas tem outros que não curtem. O grupo está dividido. Aí é uma situação de gestão de grupo que eu acho que o Sampaoli, a diretoria do Flamengo, tem que resolver. E aí se confirma naturalmente também o maior reforço da temporada do Flamengo. Botei aí na capa o maior reforço, né, nada de contratação, é o BH. Por que eu botei se confirma? Porque ele tem uma nova lesão contra o Palmeiras, todo mundo em dúvida. Ih, rapaz, será que ele vai voltar, coisa e tal? E confirmou. Em jogo grande, em jogo de Libertadores, fazendo gol o quê? De cabeça, né? De imposição física. Fora as outras boas jogadas que ele fez, né? Galera, é o seguinte, eu tô vendo muita gente aí especulando que o Flamengo teria feito uma proposta pela contratação do meia Christian Paredes, do Portland Timbers, lá da MLS, né? Tá aqui, ó, teria feito uma oferta de 2 milhões e 200 mil dólares, né? Um grande clube brasileiro teria feito proposta por esse jogador e já colocam como se fosse o Flamengo, gente. Não tenho conhecimento disso, tá? A janela já tá fechada e contratação para a próxima temporada só vai ser discutido quando tiver pro final da temporada. Mas é isso aí, vamos copar lá no Paraguai, concentração Cuiabá, sábado 8 horas e depois Olímpia. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.